Você já deve ter ouvido falar nas famosas ações Small Caps, que são empresas menores de baixa capitalização, só que com um enorme potencial de ganho. E como todo investimento, quanto mais alto o potencial de ganho, maior o risco associado àquele investimento. Por isso, as ações de Small Caps, as ações de baixa capitalização, são ações que tem que ter um pouco mais de cuidado na hora de poder escolher. Então, pensando nisso, eu trago esse vídeo aqui, que é uma alternativa de você, investidor, iniciante ou não, conseguir se expor a esse tipo de empresa sem precisar ter muita experiência para poder escolher esse tipo de empresa. Eu estou falando do ETF Small 11, que replica o índice das empresas Small Caps. Vamos conhecer esse índice, eu vou trazer aqui quanto ele rendeu no último ano, 2020, com pandemia, com tudo, e quanto ele rendeu nos últimos 10 anos, para saber se vale a pena ou não. Não sai daí. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Então vamos falar hoje do índice Small 11, que é o índice que replica as ações das Small Caps. Bom, antes de entrar diretamente no índice, vamos falar um pouquinho do que são essas ações Small Caps. Small Caps são ações, são empresas pequenas, de baixa capitalização. Não existe uma regra, uma tabela que classifique essas Small Caps. Uns falam que abaixo de 10 bilhões de reais de valor de mercado, outros abaixo de 1 bilhão. É um pouco arbitrário essa escolha. Eu particularmente considero de 10 bilhões para baixo uma Small Cap. Por ser empresas menores, elas trazem um potencial de ganho bem maior. Imagina o seguinte, uma empresa que acabou de nascer, que vale 500 milhões de reais, por exemplo, é muito mais fácil ela dobrar de tamanho e passar a ser uma empresa de 1 bi do que você pegar uma empresa que já está no mercado há muito tempo, uma Ambev, por exemplo, uma empresa de 200 bi, dobrar e virar 400 bilhões. Porque a Ambev tem lá 60% do mercado, ela não consegue dobrar de tamanho e ter 120% do mercado de bebida, por exemplo. E uma empresa pequena, ela está nascendo, né? Então ela consegue ir dobrando. E se você participa disso aí, você vai comprando, teoricamente no longo prazo, o valor das ações vão dobrar de acordo com o valor da empresa. Por outro lado, por ser uma empresa menor, ela tem um risco maior de quebrar, de falir. Mas numa crise, por exemplo, é mais fácil uma empresa que está nascendo ou é mais fácil uma empresa de 1 bilhão quebrar do que uma Ambev de 200 bilhões. Então é o risco versus a possibilidade de ganho. Isso sempre vai estar associado, né? Não dá para desassociar isso, o potencial de ganho versus o risco. Eu sempre acho interessante ter todos os tipos de empresa na carteira. A gente desenhar nossa carteira e se expor a todo tipo de empresa, todo tipo de ações, para poder ter um equilíbrio legal aí. As Small Caps têm que ter um cuidado maior na hora de escolher, porque ela tem esse risco maior. Então, uma maneira de se expor sem ter que aprofundar tanto no estudo é através do Small 11, que é um ETF. O ETF, a gente já falou aqui no canal, ele nada mais é que um fundo de índice. É o Exchange Traded Fund, é um fundo de índice que ele sempre vai comprar as ações para replicar algum índice. Então nós temos aqui o principal da nossa bolsa brasileira, é o BOVA11, que replica o índice Bovespa, e o Small 11 vai replicar o índice das Small Cap. Esse índice é composto por 101 empresas, 101 ações. Conforme a gente pode ver na tela, a maior participação é da Enev, com 6,3% de participação nesse índice. Então vamos ver agora quanto que esse índice rendeu no ano passado, 2020, um ano atípico aí, com chegada de pandemia, e vou pegar também um período de 10 anos para a gente ver como ele se saiu aí nesses 10 anos. A gente pode ver aqui, ó, no ano passado, eu fiz uma simulação para quem investiu R$1.000 por mês, pegando como referência o preço de fechamento de cada mês, e foi comprando conforme preço de fechamento, R$1.000 todo mês constante. Mesmo jeito que eu fiz de um vídeo do BOVA11, eu vou deixar o card aqui, que eu fiz essa mesma simulação com o BOVA11. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, para quem investiu em 2020, ó, teve um total investido aí de R$12.000 desembolsado, e no final do ano conseguiu acumular 110 ações, ó, total acumulado no valor do fechamento de 2020, 14.830,75. Então, ano passado, quem começou em janeiro e parou em dezembro, teve um lucro aí de R$ 2.830,75. A gente pode falar em 23,59%. Fazer um parênteses, essa não é a rentabilidade, tá? É diferente o cálculo, porque entra
vários fatores aqui. Por exemplo, esse 1.000 que está aqui, ele rende de forma diferente do 1.000 que está lá no começo. Mas a gente pode falar grosso modo aí que teve um lucro de 23,59%. Nessa outra tela, eu peguei aqui de janeiro de 2010 e fui fazendo a mesma coisa, a mesma simulação, até dezembro de 2020. Eu só ocultei a planilha porque ficou uma planilha do tamanho do mundo aqui. Então o que aconteceu com o índice? Quem investiu 1.000 por mês desde 2010 teve um total aí de 132 mil desembolsado, um total acumulado de 269.318,44 no valor do fechamento de dezembro de 2020. Um lucro de 137.318,44, 104,03%. Praticamente dobrou o capital aí nesses 10 anos. Eu já vou colocar a minha opinião sobre esse ETF, o Small 11, mas antes eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho aí, para o YouTube te notificar sempre que for vídeo para o ar. Inclusive, na próxima semana eu vou estar trazendo um comparativo dele com o BOVA11, que é o principal índice da Bolsa Brasileira. Então se inscreve aí para não perder. Como todo ETF, o Small 11 é uma excelente opção para quem não quer ficar perdendo muito tempo, gastando energia estudando empresa por empresa, vendo balanço, demonstrativo de resultado, fluxo de caixa. Então ele vem sim para ser uma alternativa para o investidor que sabe que tem que investir, mas não quer gastar essa energia, focar mais no trabalho dele, em ganhar mais e aportar mais. Que esse deve ser o foco, que vai ter sim bons resultados fazendo uma gestão mais passiva através de ETF. Embora eu não invista em ETF aqui no Brasil, não dá para negar que o Small 11 se provou aí em 10 anos ser uma boa alternativa para a rentabilidade. Um ponto de atenção é que o ETF no Brasil ele não paga dividendo, então você não consegue viver de uma renda passiva, você não vai ter um fluxo de caixa para viver de renda passiva com ETF. A única maneira de usufruir do ganho é fazendo venda e tendo ganho de capital. Isso incide um imposto de renda de 15% em cima do lucro cada vez que você vende, que no longo do tempo, quando você vai fazendo essas vendas, vai mordendo, vai prejudicando a rentabilidade da carteira como um todo. Mas esse é um grande ponto de atenção. Esse ETF ele tem uma taxa de administração de 0,69 ao ano. Não é uma taxa assim absurda, mas em comparação aos ETFs americanos, que lá a taxa varia 0,05, você pegar um ETF que replica o S&P 500, ele acaba se tornando um pouco alta, mas não é nenhum monstro de taxa, é uma taxa aí aceitável, vamos falar assim. Resumindo, eu acho que o Small 11 é uma alternativa sim para o investidor que quer diversificar a carteira, quer se expor às small caps sem ter que ficar caçando uma por uma. O lado negativo é que quando a gente vai escolher uma small cap, correr um pouco mais de risco, a gente procura encontrar aquelas empresas que vão explodir, aquelas empresas que vão multiplicar o capital da gente por 10, 20, por 100 vezes. E quando a gente pega o índice todo, não vai acontecer isso. Por quê? Por mais que uma ou duas empresas ali dentro, 3, ela possa explodir, vamos pegar exemplo passado aí, Magazine Luiza era uma small cap, a VEG, explodiram, as outras, são 101 empresas, as outras não vai deixar esse índice explodir para cima. Então essa é uma desvantagem, você vai expor num tipo de empresa que a maior vantagem é pegar uma empresa dessa e ao mesmo tempo você sabe que não vai ter essa explosão. E uma coisa é certa, os nossos resultados vão sim melhorando ao longo do tempo, conforme a gente vai passando aí a nossa carreira aí de investidor, conforme vai adquirindo mais conhecimento, isso é com todo mundo. E principalmente através de livros. Eu acho que conteúdo aqui no YouTube é excelente, é muito importante, mas a leitura de livro técnico mesmo, de ações, de qualquer livro relacionado ao mercado, sempre vai agregar muito valor. Por isso que eu trago aqui embaixo na descrição vários links de vários livros aí que me ajudaram a melhorar muito e me ajudam a melhorar muito como investidor e como educador financeiro. Então, para adquirir algum livro é só clicar no link que está abaixo aí. Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, que assim o YouTube esparrama ele para mais gente e faz entregar para você conteúdo parecido como esse. Eu vou ficando por aqui. Valeu!